Você lembra daquela reviravolta surpreendente que discutimos no segundo vídeo? Aquele momento em que os dados do James Webb viraram o jogo e deixaram os cientistas coçando a cabeça? Pois bem, aquilo foi só o começo, um prólogo, por assim dizer. Neste terceiro episódio, a investigação entra em uma nova fase, mais densa, mais profunda, mais perturbadora. O detetive cósmico que habita dentro de cada cientista agora precisa encarar um fato inegável. O James Webb não apenas complicou o mistério, ele rasgou o antigo roteiro do universo e nos obrigou a começar tudo do zero. Ou melhor, a considerar que o zero talvez nem tenha sido começo. A teoria do Big Bang sempre foi nosso ponto de partida. A origem de tudo. O era uma vez da história cósmica. Mas o que acontece quando novas evidências indicam que talvez este não tenha sido o primeiro capítulo? Que o que pensávamos ser o início pode, na verdade, ser apenas um reinício. O telescópio James Webb tem nos revelado galáxias tão antigas, tão massivas e tão bem estruturadas, que simplesmente não fazem sentido dentro dos modelos cosmológicos tradicionais. Um exemplo clássico são as galáxias apelidadas de monstro vermelho. O nome já entrega parte do impacto. São colossos cósmicos que surgiram quando o universo ainda era um recém-nascido, com menos de 1 bilhão de anos. Pela lógica, nessa fase inicial, só deveríamos encontrar galáxias pequenas, desorganizadas, como rascunhos do que viria a ser o cosmos. Mas não foi isso que Webb nos mostrou. Ele nos apresentou obras-primas prontas, complexas, imponentes, como se, ao abrir o livro do universo, tivéssemos pulado os primeiros capítulos. E então veio a Jade Z14-0, uma galáxia que surgiu cerca de 290 milhões de anos após o Big Bang. Pela teoria, esse seria um período de caos, trevas, instabilidade. Mas o que Webb encontrou foi uma galáxia brilhante, estruturada e em plena atividade de formação estelar. Um objeto maduro, em uma era que deveria ser imatura. Como explicar isso? Como justificar tanta complexidade em tão pouco tempo? A resposta é simples: não dá, a menos que estejamos dispostos a reconsiderar tudo. E é exatamente isso que muitos cientistas estão começando a fazer. A cada nova imagem captada pelo James Webb, uma nova pergunta surge. E o que antes parecia sólido começa a se desfazer. A confiança na linha do tempo cósmica, por exemplo, já está abalada. É como se o próprio calendário do universo estivesse com defeito. E se não podemos confiar na cronologia dos eventos, o que mais pode estar errado? A verdade é que estamos vivendo um momento raro na ciência, um ponto de ruptura. As bases da cosmologia estão sendo sacudidas e uma nova narrativa começa a emergir, ainda confusa, ainda cheia de lacunas, mas inevitável. Alguns cientistas já levantam hipóteses ousadas. E se o Big Bang não foi o verdadeiro início do universo? E se houveram ciclos anteriores? Ciclos de nascimento, expansão, colapso e renascimento, como se o universo fosse uma fênix cósmica, constantemente renascendo das próprias cinzas? Essa ideia, que antes seria descartada como especulação filosófica ou ficção científica, agora começa a ganhar espaço nas discussões sérias da física teórica. Não porque é bonita ou poética, mas porque os dados estão forçando essa abertura. E os dados não mentem. Se essas galáxias antigas gigantes realmente existem, e o James Webb garante que sim, então nossos modelos atuais estão incompletos. Talvez o universo tenha herdado estruturas de um ciclo anterior, ou talvez existam mecanismos de formação galáctica que ainda não compreendemos. Talvez até o próprio tempo funcione de um jeito que ainda não conseguimos imaginar. E no meio disso tudo, a tensão de Hubble ganha um novo protagonismo. Aquela famosa discrepância entre a taxa de expansão do universo, medida no passado, e a que observamos atualmente. Uma diferença de cerca de 8%. Pode parecer pouco, mas em escalas cósmicas, isso é um abismo. É como se estivéssemos medindo o universo com duas réguas diferentes, e nenhuma delas parece estar certa. Essa tensão pode ser o sintoma de algo muito maior. Talvez a energia escura, que acreditamos ser a responsável pela aceleração da expansão do universo, funcione de maneira diferente do que imaginamos. Ou pior, talvez exista algo que ainda nem descobrimos, influenciando a estrutura e o comportamento do cosmos. O universo, que antes parecia um sistema previsível, agora se comporta como um personagem cheio de segredos.
Um enigma ambulante. Um mistério que desafia a lógica, a matemática e a própria noção de realidade. E é isso que torna esse momento tão especial. Estamos acompanhando em tempo real uma revolução científica. Não é exagero. O que está acontecendo agora será lembrado por décadas, talvez séculos. Não estamos só olhando para estrelas. Estamos olhando para o passado mais remoto do cosmos, percebendo que a nossa própria história pode ter começado muito antes do que imaginávamos. E no centro de tudo isso está ele, James Webb, o detetive cósmico que não se contenta com explicações fáceis, que cava fundo, que ilumina o escuro, que desafia as certezas. Ele não veio apenas observar, veio questionar, provocar, transformar. Por isso, se você também sente esse frio na barriga ao imaginar o que ainda não sabemos, se cada descoberta te fazer pensar tudo que achava que era verdade, então você está no lugar certo. A investigação continua. As pistas estão se acumulando. E o caso está longe de ser encerrado. E se o Big Bang não foi o começo, talvez a verdadeira história do universo esteja apenas começando agora. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha com os colegas e se inscreve no canal para mais conteúdos que conectam conhecimento com o seu dia a dia.